Aqui, ó. O que ele está falando aqui pra gente é o seguinte: o escoteiro perdido e o policial procurando ele. Quando você faz alguma coisa, tipo escoteiro, você faz algum estudo desse dentro de floresta, buscando recursos simples, uma das coisas que vocês aprendem é o seguinte: quando você vê algo, tipo um fogos, algo que vai produzir um som, se você contar 3 segundos até esse som chegar até você, significa que esse som ele percorreu uma distância de 1 quilômetro, tá? É algo aproximado. É uma aproximação devido à velocidade do som. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Multiplica isso por 3, dá mais ou menos 1 quilômetro, né? Dá um pouquinho mais do que 1 quilômetro. Na letra A, ele está pedindo para a gente fazer o seguinte, ó. O policial soltou fogos e ele está procurando o escoteiro. O escoteiro conseguiu localizar então a distância que ele está em relação ao policial. Quando ele viu o fogos estourando lá em cima, ele começou a contar e deu um total de 6 segundos. Tá? Então ele contou 6 segundos. Para o escoteiro, ele já sabe uma distância aproximada que ele está. Como é que a gente faz esse cálculo na cabeça do escoteiro? Eu tenho 3 segundos equivale a 1 quilômetro. Se eu contei um total de 6 segundos, né? O cálculo é bobo, 2 quilômetros. Eu sei que eu estou a 2 quilômetros do policial que está tentando me localizar. Na realidade, o que a gente pode fazer é usar aquele cálculo com a velocidade que a gente estava vendo já na semana passada. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade. A velocidade com que o som sai lá daquela fonte que você enxergou até chegar a você, 340 metros por segundo. A distância é o que a gente quer calcular, né? E o tempo que ele percorre, a gente conseguiu calcular, porque o moleque estava calculando ali, o escoteiro estava calculando com um cronômetro, tá? Para poder ser mais preciso. Então ele viu lá 6 segundos. Quando a gente faz esse cálculo, ΔS vezes 1 dá ΔS, 6 vezes 340 dá 2040, é isso? Metros, né? Se a gente transforma isso daqui também para metros, ó, 2.000 metros. Essa é a distância real, essa é a distância que ele aprendeu sem precisar fazer cálculo nenhum, só contando o tempo que passa dessa fonte sonora até o som chegar nele, né? Quando você vê o fogo, você repara. O fogo, quando ele estoura a distância, vocês acabam vendo ele estourando depois de um tempo você escuta. Ou o raio. Quando o raio cai, você vê primeiro aquele relâmpago, depois você escuta o trovão. É isso? Então a gente vê que existe essa diferença do nosso cálculo em relação ao cálculo que ele aprendeu. A letra A, ele só queria isso, saber a distância que o cara estava em relação ao policial. Agora, na letra B, ele pede qual é o erro percentual que ele teve. Tá? Qual seria, na realidade, a precisão que ele teve se a gente botasse isso em porcentagem? Bem fácil da gente conseguir fazer isso. Tá? Eu posso dizer o seguinte, ó. Com 100% de precisão, eu teria calculado lá 2.040 metros. Só que no caso o menino calculou, ele achou 2.000 metros. Ele quer saber qual é a precisão desse cálculo que ele tem. Tá? A precisão que ele tem vai ser igual a 2.040 vezes x igual a 2.000 vezes 100. X é igual a 2.000 vezes 100 dividido por 2.040. Simplifico o que eu posso, né? Porque tenho 0 com 0. Eu tenho ali então 20.000 dividido por 204. Faz essa conta aí para mim rapidinho. Vê se você consegue chegar nesse valor aí.
Vai lá, de cabeça, de cabeça. 98. Hã? 98. 98 certinho? Não. 0,039. Tá. 98,03? É. 98,03% de precisão. Eu acho que é uma precisão boa, né? Melhor do que muitas pesquisas que a gente vê aparecendo às vezes na televisão para mostrar alguma coisa, né? 98% de precisão tá bom pra caramba, tá? É um negócio já bem útil para ele. Então assim, ele pergunta ali, né? Na verdade ele não pergunta qual era a precisão, ele pergunta qual é o erro estatístico que ele teria. Você pode fazer o cálculo contrário, né? 100 menos aquilo ali, 2% de imprecisão. Assim, uma distância de 40 metros é uma distância bem pequena em relação a 2 km. Certo? Lembra do que a gente estava falando semana passada? Quando a gente compara as coisas, a gente acaba percebendo o quanto uma medida pode ser desprezível perto da outra. 40 metros é uma distância desprezível perto de 2 km. Se vocês tivessem que percorrer 2.040 metros, se você já tivesse percorrido 2.000 metros, eu sei que você estaria cansado, mas você já estaria tão de cara para chegar no seu objetivo final, que eu acredito que já seria um negócio bem fácil para vocês fazerem, certo? Um caminho mais fácil para vocês percorrer. É isso?